Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre as últimas novidades do Hardcore. Recentemente, a gente liberou o novo conversor de componentes VCL para o padrão do Unigui, que é o padrão base, né, utilizado pelo Hardcore para implementar a responsividade e uma série de outros recursos. Bom, a gente vai estar trazendo na próxima versão mais uma novidade, tá? Que vai ajudar, né, a acelerar ainda mais, tá, o processo de criação de aplicações responsivas com o Hardcore, sem a necessidade de inserir código algum na sua aplicação e nem muito menos precisar de bootstrap, de template HTML para você obter, né, o resultado da responsividade. Para quem ainda não acompanha o Hardcore, o Hardcore tem seu próprio sistema de responsividade, tá, baseado, tá, na mesma dinâmica que o Bootstrap utiliza, né? Aquela ideia que a nossa tela, o nosso container, né, ele vai ter 12 colunas dividido, né, em 12 colunas virtuais, tá? Eu digo 12 colunas porque é o padrão, né, o clássico, tá? Mas o Hardcore permite que você crie essa subdivisão com quantas colunas você quiser, tá certo? Mas vamos fazer aqui, ó, vamos relembrar como funciona a responsividade do Hardcore, tá? Então, ó, imagina que você tem alguns componentes em tela, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um Unilabel, eu tenho um Unedit, tá? Então imagina que a gente tem esses carinhas aqui, eu vou criar aqui uma cópia tal e uma outra cópia. Vou botar 4. Tá? Então imagina que você tem isso aqui em tela, tá? Então isso daqui hoje, né? Como é que o Hardcore vai funcionar, tá? Para aplicar responsividade. Bom, para cada agrupamento, né? Conjunto, né? Par de componentes, né? Um label, um edit, um label, um datetime, um label, um combo box, tá? A gente vai inserir, tá? A gente vai transferir esses componentes para dentro de um bloco responsivo, tá? Fazendo aquela analogia, né, como eu sempre gosto de fazer, é como se você tivesse uma div, dentro dessa div você tem lá o seu label e o seu edit, tá? Para quem entende um pouco de HTML, entende que para você construir algo, né, você precisa de divs, né? Então vai ter uma div maior, aí uma div menor com o label, uma outra div menor com o edit, né? E eles dois dentro de uma div maior. Então, aqui no Hardcore a gente não precisa se preocupar com essa dinâmica, né, das instruções em HTML. Então, como é que eu faço? Então, eu vou pegar aqui os meus pares de componentes, eu aciono o meu RC Elements, e aí eu aplico uma ação, que é o BlockFi. Tá? Então, o BlockFi vai me criar um bloco responsivo, tá? Inicialmente com uma estrutura de divisão de colunas. Essas nomenclaturas aqui, eu aproveitei da mesma nomenclatura do Bootstrap para trazer uma familiaridade, tá? Então a gente sabe que o XS e o SM normalmente estão associados, tá, a telas mobile, né, telas pequenas. O MD já seria telas médias, né, e por aí vai. O Hardcore tem algumas definições que não existem, né, no Bootstrap, tá? Que seria o 4K e o 8K. Então, ó, aqui para a gente ter uma noção rápida, o Hardcore vai aplicar um bloco responsivo nesse par de componentes em que, quando você estiver executando sua aplicação em mobile, tá, esse bloco vai estar ocupando as 12 colunas do meu sistema de responsividade. Mas quando eu estiver em telas médias acima, tá, ó, ele vai ocupar 3 colunas, tá, do meu padrão, né, de responsividade, tá certo? Então, ó, se a gente for fazer aqui já imaginando que eu vou repetir esse processo para esses 4 pares, se eu vou ter 3 colunas em cada um dos 4, 4 vezes 3, eles vão ocupar, né, as 12 colunas. Então, ó, vamos ver rapidamente, ó, o processo, tá, ó, onde eu pego cada par de forma manual, tá, ó, e eu vou aplicando o meu bloco responsivo, sem precisar codificar nada e sem precisar
vincular um template HTML, tá certo? A minha aplicação, ok? Então, ó, o Hardcore criou o bloco, tá? Então, cada bloco responsivo, ele recebeu, ó, a instrução que é muito parecida com a instrução do Bootstrap. Tá? Então, cada bloco desse, ó, recebeu a instrução de responsividade. Então, se a gente compila esse projeto de exemplo, tá, ó, vamos compilar ele, vamos abrir aqui o nosso projeto, aqui, vamos aqui dar um refresh. E aí nós temos, tal, os nossos pares de componentes, tá, completamente alinhados em tela, tá, e cada um ocupando 3 colunas, tá, ó, do total das 12 colunas virtuais. Isso aqui automaticamente, ó, se eu mexo o meu browser, ele já vai aplicando, tá, ó, a responsividade. Então, gente, isso aqui foi uma lembrança rápida de como funciona, né, a responsividade do Hardcore, onde eu posso pegar componentes, aplicar os meus blocos, tá certo? Ou eu também posso pegar e adicionar componentes previamente já montados para o Hardcore, tá? Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui, ó, componentes compostos, né, que foram criados no Hardcore para também ajudar você a desenvolver mais rapidamente a aplicação. Então, ó, eu posso colocar componentes para mim a partir daqui fazer aqui a criação de um sistema de busca, tá? Eu posso criar aqui componentes com o Hardcore para montar a base tal de um dashboard tal. Então existem vários componentes prontos no Hardcore, componentes entre aspas, tá, gente? Porque na verdade tudo que o Hardcore usa são componentes nativos do Unigui, tá? O Hardcore não adiciona uma nova paleta. Só para a gente relembrar, tá? A gente vai analisar aqui esses componentes que eu adicionei, ó, e você vê que ao renderizar você tem toda uma qualidade, tá, ó, visual e 100% responsivo, tá, gente? Então, eu não preciso adicionar código na minha aplicação, eu não preciso adicionar template à minha aplicação, beleza? Bom, mas o que é que esse vídeo vai trazer para a gente de novidade, tá? Bom, eu comentei sobre o nosso RC Converter, que foi lançado na última versão do Hardcore. Na próxima versão, nós vamos estar trazendo mais uma novidade. Então, o RC Converter na próxima versão vai complementar, né? Ele foi criado para isso, tá? Ele vai complementar o que vai vir de novidade, tá? Então, qual vai ser a novidade que nós vamos trazer? Bom, eu vou fazer aqui uma experiência, né, de uso do nosso RC Converter, tá? O que é que eu vou fazer aqui para a gente acompanhar? Eu peguei alguns exemplos, tá, da CBR, né? Para quem não conhece a CBR, alguns usuários fora do Brasil, é uma suíte de componentes voltados para automação comercial, uma série de outros recursos, tá? Então eu peguei alguns exemplos dele, nós vamos fazer uso, tá, desses exemplos para fazer a demonstração da conversão da aplicação. Então, como a gente pode ver aqui, ó, eu tenho um T-Page Control, tal, eu tenho um T-Mask Edit, eu tenho um T-Edit, eu tenho um T-List Box, são todos componentes da VCL, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar fazendo uma lembrança, né, mais uma lembrança de como funcionava a conversão de VCL antes do Hardcore. Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo, para a gente não esticar muito o vídeo, tá? Eu vou pegar somente esses grupos aqui de componentes que nós estamos vendo que são componentes da VCL, tal, e eu vou copiar para a área de trabalho, tal. Então, vou dar aqui um copy. Vou voltar para a minha aplicação do Hardcore, vou abrir o RC Elements, tal, e aí eu vou vir aqui para minha action, que é o VCL to Unigui, tá? Então, aqui eu posso converter meus componentes que não são DBWare para DBWare e vice-versa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu não vou converter para DBWare porque a minha origem não é DBWare e eu quero manter igual como a origem, tá? Então, eu vou dar aqui um OK. E aí o Hardcore, ó, já fez a conversão daqueles componentes que eram originalmente VCL, ó, para o padrão, tá certo? Ó, do Unigui.
Beleza? Então, essa era a nossa conversão que tínhamos antes do RC Converter. Era uma conversão que eu ia fazendo manualmente, né? Tela a tela, formulário a formulário, ia trazendo para cá, para dentro do Hardcore, e depois que eu trazia, eu ia selecionando, como nós vimos no início do vídeo, os pares de componentes e ia aplicando a responsividade, como a gente já viu, né? Com o primeiro exemplo. Então, eu ia pegando par a par de componentes, tá? Ó, e eu ia aplicando a responsividade para no final obter uma tela responsiva, tá? Bom, então agora nós vamos fazer uma demonstração do recurso que vai vir, tá, na próxima versão do Hardcore. Vou abrir aqui o nosso RC Converter, vou procurar a pasta lá da nossa aplicação, tá? Ó, então eu vou pegar aqui, eu estou aqui no meu Drive D. Vou aqui para minha pasta do conversor, os exemplos da CBR, tá, ó, o meu TCP. Vou pegar aqui o meu, cadê o meu consulta de CNPJ, tá, ó, que é o exemplo que a gente vai trabalhar com ele. E eu vou simplesmente, após ter apontado, ó, vou dar o comando de conversão. Tá, ó. Então, feito a conversão dos nossos componentes, tá certo? Vou abrir lá o nosso exemplo, ó, vou voltar para o Delphi, onde está o exemplo do CNPJ. Né? Então, o que é que ocorreu agora? Como houve a mudança do DFM, o Delphi já critica aqui, ó, teve mudança. Vamos atualizar? Vamos. Atualizei. Ao atualizar as propriedades que não existem mais no Unigui, o próprio Delphi vai dar aquele alerta, né? Eu acho que todo mundo já está acostumado com esse tipo de mensagem, né? Quando está uma troca de componente ou algo desse tipo. Então, basta a gente dar o ignore, tá certo? E abrir, tá certo? Agora visualizar o nosso formulário que foi migrado. Então você vê ó, que está tudo igual, não muda nada. Mas se eu abrir aqui, se eu clicar nos meus componentes, ó, agora virou um Unipage Control, tá certo? Ó, virou o Unicombo Box, tá certo? Ó, então virou o UniEdit, virou o UniListBox. Então eu converti todos os, né, o RC Converter converteu todos os componentes da pasta onde eu apontei, tá? Então, gente, o RC Converter, ele não vai ter o objetivo de converter o teu formulário ao ponto de você pegar o formulário e compilar no Nigui e ele rodar. Não é esse o objetivo. Ele vai acelerar a conversão desses componentes para a gente poder aproveitar agora os componentes e jogar para dentro do Hardcore e acelerar a aplicação da responsividade, tá? Então, agora vamos ver como vai ficar mais rápido, tá, ó, a aplicação da responsividade. Eu vou pegar todos esses componentes aqui, tá? Eu não vou pegar o de baixo, vou pegar só para a gente poder fazer a demonstração. E eu vou copiar para a área de trabalho, ok? Então, estou pegando todos esses componentes, copiei para a área de trabalho. Volto para a minha aplicação Hardcore e agora eu vou trazer para cá para poder aplicar a responsividade. Então, vocês lembram que quando eu fui fazer a aplicação da responsividade, eu entrei no meu BlockFi de par em par. Mas agora, gente, nós vamos ter ó, o BlockFi Clipboard. Tá? Então, vocês lembram que eu selecionei vários pares de componentes simultaneamente. Então, agora, ó, ao selecionar o BlockFi Clipboard ó, e dar o OK, o que é que o Hardcore vai fazer? Ele vai fazer a implementação global de todos os pares de componentes e aplicar o bloco responsivo para cada um, gente. Então, imagina o tempo que nós vamos ganhar, tá? Na migração e na aplicação da responsividade para todos os componentes que a gente está vendo aqui. Ó. Então, automaticamente, todos os nossos componentes receberam a responsividade padrão, tá? Cada um recebeu aqui aquela informação padrão de 3 colunas, tá? Ó, e tá todo mundo aqui, ó, responsivo, tá certo? Agora, cada imagem, desculpa, cada bloco, vocês vão fazer o ajuste final, porque a responsividade não vai ter como adivinhar o que cada componente desse, o que é que você pretende, né, que cada bloco desse ocupe de fato, né, na tela, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa sequência aqui de cima, tá? Ó. Então, imagina que eu quero pegar ó, esse bloco, tá? Ó, esse bloco
e esse bloco, eu sei que eles são pequenos. Então, eu vou pegar esses 3 blocos aqui e eu vou ajustar agora manualmente para que, em vez de eles ocuparem 3 colunas cada um ocupe apenas 2. Tal. Então, faço isso, tal. Então, agora eu tenho 2 colunas, tal. Então, cada um aqui, tá, está agora ocupando apenas 2 colunas. Então, eu tenho 2 com 2, 4 com 2, 6. Vamos fazer aquele cálculozinho das 12, né? Sobrou quanto? Sobrou mais 6. E o meu razão social, como é um campo que, na prática, ele é mais extenso, eu quero agora que ele ocupe 6 colunas, tá? Já que os outros 3 aqui estão ocupando as 6 restantes. Então, ó, vou atualizar ele aqui para 6 colunas. Vou compilar o nosso exemplo. Vamos dar aqui o nosso refresh. E pronto. Tá, ó. Então, vê como é fácil, gente, aplicar responsividade? Tá? Então, agora, eu rapidamente converti o meu projeto, trouxe meus componentes, joguei os blocos responsivos e aí faço o meu ajuste final para dizer que cada bloco vai ocupar X colunas, tá? Quando estiverem, né, ó, em responsividade. Beleza? Gente, um grande abraço e até a próxima.